O nosso trio de hoje vai ser dividido em duas partes. As duas também serão filmadas para colocar no YouTube. O pessoal do Monjolo e também para aqueles irmãos que assistem através do nosso canal do YouTube. Amém? A primeira parte é aquela parte mais espiritual, tendo como base a palavra de Deus. E na segunda parte, aquele treinamento mais prático do nosso trabalho de célula. E no momento nós estamos nos preparando, porque no mês de fevereiro nós vamos realizar o Lar de Paz. Então é um treinamento para quem vai participar e realizar o Lar de Paz. Vamos para a primeira parte então. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, porque se Deus inspirou o pastor com esta mensagem, é porque Deus quer falar alguma coisa com a igreja através desse texto, amém? João capítulo 6, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Amém? Eu vou ler até aqui só, porque você conhece o desfecho da história. Você sabe do milagre que Jesus fez, da multiplicação dos pães e dos peixes. E nesse texto, nós encontramos nesse pequeno texto que nós lemos, a manifestação do Jeová Rafá, que é o Deus que cura, que é o Deus que nós cremos, que o nosso Deus é um Deus que cura. E encontramos aqui a manifestação do Jeová Jiré, que é o Deus que prospera. Então são duas coisas que nós acreditamos, que nós temos um Deus que cura as enfermidades, que nós devemos buscar a cura divina, e nós cremos num Deus que é provedor, que Ele provê na nossa vida aquilo que é necessário, ou que porventura tenhamos como propósito, sonho ou desejo no nosso coração. Mas o enfoque que eu quero dar nesta noite, não é nem a respeito do Jeová Rafá, Deus que cura, e nem a respeito do Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. E na verdade, a ênfase que eu quero dar no texto é a seguinte, inclusive leva o título da nossa mensagem: não subestime o pouco que você tem. Amém? Não subestime o pouco que você tem. São muitas as passagens da Bíblia que mostram exatamente isso para nós. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Em uma ocasião, o profeta Elias, em um período de seca, um período de fome, de dificuldade, Deus manda ele ir até a casa de uma viúva. Ele encontra esta viúva e pede para ela, em primeiro lugar, um copo com água, e depois pede para ela um pão. E esta mulher diz: olha, tua serva não tem nada em casa, senão um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vim aqui juntar alguns cavacos, vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte chegar, porque não temos mais nada para comer. Elias, ele profere uma palavra, e eu acho muito interessante isso, que a gente precisa crer
Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz assim: credes em Deus estareis seguros, e credes nos meus profetas e prosperareis. Nós acreditar numa palavra profética é suficiente para gerar um milagre na nossa vida. Aquela viúva, ela ouve a voz do profeta, e o profeta Elias diz o seguinte: vai lá e fazes o que tu disseste, mas primeiro faz um pequeno pão para mim. Se assim você fizer, enquanto estiver seca, não vai faltar na tua casa nem farinha e nem azeite. E assim aconteceu. Então, já vemos um exemplo de não subestimar o pouco que nós temos. Vamos dar um outro exemplo. O sucessor de Elias foi o profeta Eliseu. Em uma ocasião, também uma mulher viúva lhe procurou, porque o marido deixou uma dívida e os credores queriam tirar os filhos dela e vendê-los como escravo. E o profeta Elias disse assim: o que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. O profeta Eliseu então diz: vai até lá, pega as vasilhas emprestadas dos teus vizinhos e não subestime o pouco que você tem. Nós, seres humanos, temos uma tendência, é uma tendência muito forte em nós, de olharmos para o que nós temos e menosprezarmos aquele pouco. Às vezes o salário que você ganha é pouco realmente. Às vezes o recurso que você tem é um recurso pouco. De repente o que você tem na tua mão hoje é muito pouco. Mas o que a palavra está tentando nos ensinar? Veja que Jesus, ele está diante de uma multidão. E ele diz assim para os discípulos: vamos alimentar a multidão? E Filipe diz assim: como é que nós vamos alimentar esse povo? É uma multidão, eram milhares de pessoas, e eles não tinham, mesmo que tivessem aonde comprar, eles não tinham os recursos para comprar alimento para aquele monte de gente. Mas de repente aparece André, irmão de Simão Pedro. Este discípulo de Jesus, ele é um exemplo para nós de alguém que já aprendeu a não menosprezar o povo. Ele traz para Jesus aquele menino. Por que ele faz isso? Porque ele acredita que Jesus pode fazer alguma coisa. Ele acredita que o que aquele menino tem na mão é pouco. Ele mesmo reconhece, quando ele apresenta para Jesus o menino, ele diz: eis o menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, ele reconhece que é pouco, mas ele traz para a presença de Jesus. E Jesus olha para aquele menino e diz o seguinte: você é capaz de entregar para mim esses pães e esses peixes? E o menino entrega aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. Jesus agradece, eleva ao céu, ora, entrega na mão dos discípulos e diz: distribuam ao povo. E eles distribuem e o milagre acontece. O que eu quero enfatizar nesta noite com isso? Não é apenas a questão financeira. Ela vale para a questão financeira também. Nunca menospreze o pouco que você tem. É em cima do pouco que Deus prospera. É em cima do pouco que Deus abençoa. É bom ter bastante, mas se eu tenho pouco, eu preciso valorizar o pouco que eu tenho. Eu não posso olhar para a minha renda, para o meu salário, para a casa que eu tenho, para o carro que eu tenho, para o momento financeiro que eu tenho e menosprezá-lo, porque a qualquer momento Jesus pode fazer um milagre. Eu preciso crer nisso. Mas não é apenas no quesito financeiro. Eu quero falar também de um modo geral. Porque às vezes tem pessoas que elas menosprezam o pouco que elas têm. Elas têm uma sensação que elas têm é insignificante. Que aquilo não vai contribuir em nada, não vai dar valor nenhum, que aquilo não vai ser importante. Irmãos, Deus trabalha nas pequenas coisas. Deus não trabalha no muito. Deus não chama pessoas eloquentes para fazer a obra. Deus capacita para que elas se tornem pessoas eloquentes. Hoje, essa semana, eu estava fazendo uma análise da minha vida de alguns anos para cá, né? Não poucos. Voltei lá no tempo, há bastante tempo atrás, a ponto de chegar no meu primeiro emprego. E eu fui lembrando de cada etapa na minha vida. E sabe que eu nunca tinha me percebido disso? E na verdade eu estava fazendo isso porque eu estou preparando material aí de alguns trabalhos que eu quero fazer. Então eu fui buscar na minha vida profissional para mim poder me inspirar nisso. E eu fui voltando atrás e fui olhando e até fiz uma constatação. Falei: meu Deus, como eu já trabalhei em tantas áreas da minha vida, né?
Já trabalhei em escritório, já trabalhei em imobiliário, eu já trabalhei vendendo coisa na rua, eu já trabalhei em supermercado, já trabalhei no mato tirando madeira, eu já trabalhei de motorista de caminhão, já trabalhei de vendedor, já fui gerente de supermercado, já fui gerente de logística, já fui motorista vendedor, já fiz tanta coisa, já trabalhei na lavoura, já trabalhei em igreja de porco, já trabalhei com gado, já fiz tanta coisa na minha vida. E aí eu me encaixei quando me tornei pastor. Eu me achei quando me tornei pastor, eu me enquadrei. Eu falei, não, é aqui que é a minha vocação. Não, não era a minha vocação. É que ao longo do tempo Deus foi me capacitando, Deus foi me preparando. E eu não tinha me percebido de uma coisa. E eu fui voltando no tempo, eu fui lembrando que cada etapa da minha vida profissional, Deus me deu alguma experiência para eu poder aplicar depois como pastor. Deus me deu uma experiência para poder aplicar. Então, quando nós menosprezamos algo pequeno que nós temos, ou uma oportunidade pequena que Deus está me dando, eu estou transmitindo a seguinte informação para Deus: isso não tem importância, isso não vale nada, isso não serve. Estou preparando também um material, um trabalho que eu quero fazer, e nesse trabalho fala a respeito de um personagem bíblico muito interessante, que é Davi. Alguém sabe qual foi a primeira atividade de Davi? Ele foi muitas coisas, irmãos. Ele foi músico, foi poeta, ele foi rei, ele foi guerreiro, ele foi meio que um Robin Hood, ele foi muitas coisas. Mas a primeira profissão, alguém sabe qual foi a primeira profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Mas pastor de um grande rebanho? Não. Pastor de um pequeno rebanho de ovelhas. Mas foi ali que ele aprendeu, foi ali que ele tirou o melhor aprendizado da sua vida para ser rei de Israel. Foi dali, foi a atitude dele lá nesse pequeno rebanho de ovelha que fez com que Deus olhasse para ele e dissesse assim: você vai ser rei de Israel. Quando nós não menosprezamos as coisinhas pequenas que Deus nos confia, ou que nós temos. De repente você está aí trabalhando na célula, trabalhando na igreja, e talvez a tua função realmente seja uma função pequena. Talvez você não se envolveu muito ainda, talvez você é meio daqueles que a velocidade é meio baixa, você tem o teu ritmo mais baixo, você não se envolveu muito ainda. Mas eu quero te dizer nesta noite que aquilo que você faz no reino de Deus, nunca menospreze e nunca deixe ninguém menosprezar o pouquinho que você faz na obra de Deus, porque é importante. Porque é importante. É esse pouquinho que Deus pode fazer um grande milagre. É naquele quebra-gelo que você faz na célula, que talvez seja bem simples. É na forma como você ajuda ministrando o louvor lá na célula, que talvez seja bem simples. É nesse pouquinho que Deus vai agir. É que a tua participação talvez bem simples, uma participação talvez até não muito notória no que você faz na obra de Deus, que Deus pode fazer um grande milagre. Eu já contei aqui o meu testemunho de como eu fui alcançado. Claro que não foi só aquilo, né? Havia todo um conjunto preparatório para que o Evangelho chegasse ao meu coração. Mas o que me impulsionou para mim aceitar Jesus foi o testemunho do Marcos Nascimento. Foi no testemunho do Marcos Nascimento que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E o Marcos Nascimento, o Evangelho chegou para ele através de um folhetinho que foi entregue para uma pessoa por ele. Um anônimo, ninguém sabe quem é. Talvez quando nós chegar no céu nós vamos saber quem é. Mas alguém foi lá e entregou um folhetinho para o Marcos Nascimento. Ele pegou aquele folhetinho, ele leu, e aquele versículo falou com ele. E Deus trabalhou a vida dele, ele se converteu, e anos depois, ele contando o testemunho dele, eu estava lá assistindo o testemunho dele, e no meio de uma multidão, eu levantei a minha mão, e eu aceitei Jesus como meu Salvador, e Jesus mudou a minha história. Então nós não podemos jamais menosprezar aquela irmã. Ainda um dia eu comentei aqui, e depois eu até observei outras vezes, e até eu pensei assim, eu falei, poxa, eu acho que aquela irmã, eu acho que
Acho que ela desistiu, quem sabe ela morreu, não sei o que aconteceu com ela. Eu comentei aqui que nas minhas caminhadas eu observava que nessa casa da esquina aqui do outro lado da rua, tem umas pedras na frente, sempre tinha uns jornais ali de uma igreja aqui de Santo Antônio. E eu achei interessante, porque eu passava seguidamente ali e eu via aquele jornal ali. Né? Não é sempre, mas de vez em quando. E aí um dia eu espiei o olho para ver que jornal que era e vi que era o jornal de uma igreja. E aí fiquei curioso, irmãos, fiquei pensando, falei, quem é o camarada que faz isso? Que sai na rua entregando jornal e coloca em cima de uma pedra. Eu entendi a intenção da pessoa. Deixar esse jornal em cima da pedra para que alguém passe ali, tenha curiosidade, pegue o jornal, leia e Deus fale com ele. E aí algum tempo depois, eu estou passando ali na rua, caminhando, e encontrei uma senhora que anda com uma bicicleta dessas triciclos, aquelas de 3 rodas, tem uma cestinha, e ela era que entregava o jornal. E por um bom tempo eu não vi mais ela. Agora essa semana, caminhando ali embaixo, eu encontrei ela, só que ela não estava sozinha, ela estava com uma outra senhora. E eu olhei assim, eu fiquei pensando, 2 mulheres de idade, uma com a sua bicicletinha triciclo e a outra a pé. Mulheres que poderiam estar em casa, porque já têm uma certa idade, estão na rua entregando o jornal de uma igreja. E eu olhei assim e pensei assim, cadê os jovens? Como será o galardão dessas senhoras no dia que nós chegar lá no céu? Elas provavelmente não ocupam um púlpito para pregar, provavelmente elas não estão liderando um grupo pequeno, provavelmente elas não fazem parte do coral, pode ser que façam, não sei, estou dizendo provavelmente. Talvez a única coisa que elas façam na obra de Deus é entregar esse jornal. Mas quantas pessoas provavelmente esse jornal já alcançou? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ler algo a respeito de Jesus por conta desse jornal? Então nós não podemos menosprezar coisas pequenas que nós fazemos. Aquela contribuição, por mais simples que nós damos. Eu sei que tem muita gente da célula, que agora nesse período do horário de paz, está dizendo assim, eu não vou lá, eu vou ficar aqui, o dia que a célula voltar, eu volto. Está menosprezando talvez um testemunho que ela possa contar. E se você prestar bem atenção, eu já prestei atenção nas células que eu vou, quando alguém conta algum testemunho, a pessoa ela não diz assim, eu fui na igreja e o pastor pregou 40 minutos e aquela mensagem toda falou comigo. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu vou na célula, que eu ouço as pessoas quando contam testemunho dizer o seguinte, o pastor no meio da pregação, ele falou uma frase que tocou meu coração. A pastora ministrando o louvor, ela falou algo, ela cantou e aquela letra tocou meu coração. Eu já ouvi testemunho na célula em que alguém disse assim, eu fui na igreja um dia e quando chamaram ela para frente para orar, veio uma irmãzinha, até citou quem era a irmã veio orar por mim e ela falou algo orando por mim que tocou a minha vida. Você está entendendo como nós não podemos menosprezar as coisas pequenas? Quando o pastor diz assim, irmãos, obreiros, vem aqui na frente, ore por essas pessoas, seja um instrumento de Deus. Às vezes o irmão vem, até não vem assim, com aquela oração toda preparada, bonita, com palavras eloquentes. É uma oração simples, mas é essa coisinha pequena, simples, é que Deus pode fazer um milagre e abençoar. André disse assim, Senhor, nós temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, isso é o suficiente para mim fazer um milagre. Aquilo que você tem, meu irmão, é suficiente para Deus fazer um milagre lá no lar de paz. A tua dedicação, o teu amor, o teu empenho, talvez você vai só ler um salmo, talvez você vai só fazer uma oração, talvez você vai só distribuir as folhas do louvor e conduzir as pessoas a adorarem a Deus por alguns minutos. É tão simples que vai fazer, mas é nisso que Deus pode fazer um milagre. Ou talvez até você vá no lar de paz e volte sem fazer nada, mas a tua presença vai ser suficiente para que aquela pessoa seja abençoada. Amém? Então não menospreze o que Deus te deu, não menospreze o que Deus colocou na tua mão, não menospreze o pouco que você sabe fazer na obra de Deus. É importante. É importante. Deus está contando com isso para poder abençoar outras pessoas. Talvez você tenha alguém que você conheça. Quem é a pessoa indicada para alcançar essa pessoa? É você.
É você. Eu sei que muitas pessoas menosprezaram o nosso trabalho lá de paz. Poderiam ter falado para o amigo, para o colega de trabalho, que olha, nós temos um trabalho lá, né? Eu sei que muita gente menosprezou. Eu sei que quem menosprezou um dia vai prestar conta, não é com nós, vai prestar conta com Deus. Deus vai chamar, ninguém escapa. Ninguém escapa. O nosso Deus, ele é muito amor, mas ele é muito justiça também. Deus, ele é justo. E eu sei que muita gente menosprezou, dizendo assim, eu não vou mais em trabalho que o pastor está fazendo aí, eu não vou participar. Eu sei que teve gente que falou isso. Menosprezou a importância. Mas o que talvez você não saiba, que aquela pessoa que está tão perto de você, precisaria receber essa bênção. Precisaria receber essa bênção. Ouvir uma palavra. Eu sei que alguns talvez menosprezaram pelo seguinte sentido. Pastor, a gente fala tanto para as pessoas de Jesus, elas não querem saber, a gente convida para ir na saída, elas não querem ir, a gente convida elas para vir na igreja, elas não querem vir, é porque elas não querem mesmo. O nosso papel não é de julgador, o nosso papel é de pregar o Evangelho, o nosso papel é de amar as pessoas, e é isso que nós temos que fazer. Nunca menospreze as coisas pequenas, nunca menospreze o que Deus te deu, e sempre esteja disposto a se colocar na mão de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos fazer uma oração.